Com a palavra, as vivências universitárias durante a pandemia. O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. São 8 episódios com relatos, experiências, sentimentos, sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade durante a pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos compartilham suas histórias em uma série de bate-papos especiais. E neste 6º episódio você vai conferir informação segura, a comunicação como estratégia para a divulgação dos fatos. Com a pandemia, a qualidade da informação disseminada ganhou ainda mais importância. Sendo a universidade um espaço de desenvolvimento e difusão de conhecimento, professores, pesquisadores, técnicos e estudantes se empenham diariamente na produção de conteúdo de relevância social. Em linguagem acessível a todos, a missão é fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação responsável e com qualidade, além dos muros universitários. Esse é o caso do professor Wesley Amaral. Biólogo e mestre em ciências ambientais, o docente busca criar um diálogo mais próximo entre a universidade e a educação básica, desde o seu ingresso na vida acadêmica. E a gente começa esse bate-papo com ele, abordando os impactos iniciais da pandemia sobre as suas atividades acadêmicas. Muito obrigado pela oportunidade a todos vocês, obrigado por estarem conosco nesse momento. Estamos aí todos nós, do âmbito da educação, todos os profissionais, de certa forma, afetados por esse período em que a inclusão tecnológica, a inserção nas redes sociais fez-se importante muito para além das necessidades sociais nossas de comunicação para uma questão de trabalho, para uma questão de resolução de problemas do dia a dia, e tudo isso, obviamente, agravado pela pandemia. Então, o primeiro efeito desse novo momento pandêmico e tecnológico que nós estamos passando veio através do período em que nós tivemos que fazer o curso para nos adaptarmos ao período por ensino remoto emergencial no próprio âmbito da UESB. Então, o desafio, sobretudo, é compreender a utilização das tecnologias e, especialmente, como alinhar essa utilização das tecnologias no âmbito da educação com as tendências pedagógicas de ensino. E assim a gente entender a tecnologia não como fim, mas como instrumento, como um meio para que nós possamos atender os objetivos que nós temos com cada componente curricular, a cada aula, a cada plano de ensino. Esse foi um ponto. Outro ponto, em virtude da pandemia e que acabou sendo influenciado pela questão da comunicação, ou vice-versa, acabou influenciando a minha abordagem com a comunicação, foi a questão do próprio período pandêmico. Aqui em Itapetinga foi estabelecido um grupo para nós auxiliarmos o poder público em relação à análise dos números da pandemia, oferecer também informações para a UESB de Jequié, de Vitória da Conquista, disponibilizar essa análise da dinâmica da pandemia aqui nos municípios de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista e suas respectivas regiões. Isso, com certeza, envolve dezenas de municípios aqui da nossa região sudoeste. Com isso, a gente teve acesso ao poder público, a gente teve esse diálogo, participamos de lives e daí já a questão da comunicação nesse período, mas, de minha parte, procurei tentar entrar em diálogo, entrar em contato, entrar num canal de comunicação com a população que aproximasse essa nossa linguagem da universidade para a população, sobretudo, mais carente das classes populares. Esse foi e é um grande desafio e acredito que a gente vai falar muito sobre isso. Vamos sim, professor, com certeza. E agora a gente integra neste bate-papo o professor Newton César Nogueira Santos,
que é outro aliado da universidade quando o assunto é produção de conteúdo informativo e seguro. Docente do curso de odontologia da UESB, ele é também líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência, o Grupo SPIA, que atua nas mídias sociais com publicações sobre saúde bucal e bem-estar. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o processo de adaptação do projeto e também desses desafios trazidos pela pandemia. Sou líder do grupo de pesquisa, estudos e pesquisas na infância e adolescência, que tem um conjunto de projetos de pesquisa e extensão voltados para a saúde da criança e do adolescente, além do que realizamos atendimento odontológico clínico com crianças. Além disso, eu tenho algumas formações em terapias, complementares, como Reiki, terapia floral, e esse aspecto me ajudou muito a lidar com esse período de pandemia, para mim, principalmente em relação a quem estava trabalhando comigo. O fato de trabalhar com crianças e adolescentes, atendimento de bebês, já requer da minha profissão, da minha atuação, uma maneira adequada de se comunicar, independente da forma como essa comunicação se processa. Nós atendemos pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com diversos tipos de deficiências que não coadunam com um padrão de normalidade que é imposto pela sociedade. O grande desafio na pandemia foram as aulas online e uma dificuldade de adaptação, principalmente por parte de um curso da área de saúde que necessita da presencialidade. Então, dessa forma, muitas atividades nem sequer puderam ser realizadas. E as atividades online que foram realizadas se configuraram mais no sentido de se estabelecer um vínculo com esses estudantes nossos que estavam com um nível de ansiedade extremamente elevado. Diante disso, como os nossos projetos são relativos à violência, enfrentamento da violência e uso de práticas alternativas para a redução do estresse, eu notei, e como a maioria dos professores e os estudantes, já são a geração que nasceu conectada, então eles estão conectados full time, então nós percebemos que foi bem importante aproveitar as tecnologias para as habilidades e para atingir as pessoas, o público. Então, se eu for pensar particularmente, para mim foi extremamente produtivo o período da pandemia. E os projetos, eles conseguiram caminhar e atingir um maior número de pessoas, até de outros âmbitos, e foi muito positivo. Inclusive, o projeto segue como proposta de assistência online, tanto para o enfrentamento da violência, quanto para o processo terapêutico com as práticas integrativas. Uma dificuldade que nós tivemos e temos ainda é o acesso à tecnologia, Por serem crianças, adolescentes, talvez nosso maior público-alvo, eles não têm computador, eles não têm celular. Então, se tudo é feito usando tecnologias digitais, isso dificulta a socialização, a uma penetração maior dos recursos. Mas nós compreendemos que é uma realidade, A universidade, as escolas de nível superior demoraram de aderir, principalmente em nível público, a esse processo de aprendizagem, de vivência mesmo. E aí nós agora estamos precisando lidar com algo que se impôs por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo algo que é extremamente necessário considerando as peculiaridades dos tempos em que vivemos, E o recolhimento em casa, as condições de estresse e o nível de adoecimento em que as pessoas se encontram impõe, de nós, principalmente da universidade, a elaboração de estratégias para esse enfrentamento. Então, nesse sentido, se eu for falar, eu sou tecnológico, Eu acho que a tecnologia é bem importante, meios alternativos de comunicação são importantes, desde a arte até aspectos relativos aos tratamentos em saúde com as práticas integrativas. Muito obrigada, professor. O jornalismo também precisou se reinventar e se empenhou em levar informação científica de maneira simplificada para a audiência. A gente insere agora, neste bate-papo, a Aline Ferraz, ela que é jornalista, apresentadora e editora do programa Roda de Conversa da UESB-FM. Aline, vamos falar sobre esses impactos da pandemia, sobre todas essas práticas jornalistas diárias. Agradeço desde já o convite, estar aqui hoje com vocês participando da gravação desse podcast para falar um pouquinho sobre comunicação e importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu sou apresentadora e editora do programa Roda de Conversa, que vai ao ar toda quinta-feira, 13h, pela UESB-FM, um programa que discute sociedade, economia, saúde, educação, diversos temas.
e que se debruçou, principalmente nesse contexto de pandemia, há 1 ano e 6 meses, há 1 ano e 5 meses mais ou menos, sobre esse universo da ciência, sobre esse universo do contexto da pandemia, e a gente tenta elaborar as nossas pautas, a construção das nossas pautas, trazendo o máximo de informação possível para o nosso ouvinte, para as pessoas que acompanham a nossa programação da UESB enquanto veículo educativo, e a gente tenta trazer da melhor forma possível as nossas fontes com informações sérias, de credibilidade, principalmente nesse contexto que a gente vive, de tantas fake news, né? E a gente precisa combater cada vez mais as notícias falsas, e é com informação séria, de credibilidade, com construções pautadas, enfim, em fontes confiáveis, que a gente possa levar cada vez mais para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, essas informações, principalmente nesse contexto. É um programa que é elaborado semanalmente, são temas muito pertinentes que a gente tenta trazer toda semana, enfoque educativo, tentando levar um pouco mais de reflexão para o nosso ouvinte, para a nossa comunidade, e que a gente possa se debater sobre esses temas da melhor forma possível. São pautas também que são construídas a partir do levantamento do ouvinte, a gente recebe muita sugestão das pessoas que acompanham o nosso programa, e baseado nessas informações, a gente constrói as nossas pautas diariamente, discutindo também com a nossa equipe, para que a gente possa oferecer para o nosso ouvinte o melhor conteúdo possível, informativo, formativo e de credibilidade. Agora vamos passar para os desafios e para esse processo mesmo de lidar com as mudanças trazidas pela pandemia, com ajustes, com ferramentas mais utilizadas. Vamos começar com o professor Wesley. Pois então, Aline, esse processo foi e ainda continua sendo bastante desafiador. Nós estamos aí, por exemplo, na UESB entrando para o 3º semestre consecutivo de ensino remoto, onde a gente teve que lidar com o acesso ao próprio Meet, né? Acesso a vários aplicativos para facilitar a comunicação, facilitar com novas propostas, métodos para avaliação, mas queria colocar aqui outra questão também, logo no início, como eu estava falando, sobretudo nesse período pandêmico, eu que trabalho com o ensino de ciências naturais, química, física, biologia, procurei nas redes sociais sempre vinha procurando tentar trazer esses conteúdos, esses conceitos, trabalhos realizados nos componentes curriculares com os quais trabalho, para que eles pudessem atingir mais pessoas, popularizar mesmo e ocupar o espaço das redes sociais numa linguagem mais próxima. Então eu já vinha nesse esforço, já vinha com esse pensamento. Com a questão da Covid, então isso intensificou. Por quê? Porque muitas pessoas elas não têm o conhecimento sobre o que é um ácido ribonucleico, o que vem a ser um RNA, um DNA, imunidade de rebanho, qual é o método científico empregado para se validar uma vacina como eficaz ou como segura, o método científico para validar um remédio como utilizável para uma determinada doença e não para outra determinada doença. Então, essas questões que são muito técnicas, nós tivemos um esforço muito grande para conseguir aproximar para uma linguagem que chegasse à população de um modo geral, porque o nosso desafio em relação ao combate à pandemia especificamente é esse, levar informação para as pessoas que não tiveram, por vezes, acesso à universidade, que não tiveram acesso a concluir o ensino médio, que de repente concluíram ou deixaram de concluir o ensino fundamental. Então, como fazer informação, como nos comunicarmos com essas pessoas? E aí eu tive que ocupar o espaço do Instagram, do Facebook e do próprio WhatsApp. Então, primeira coisa foi vencer a barreira psicológica, de colocar a cara mesmo nos canais da internet, se submeter às críticas, se submeter a comentários negativos ou pejorativos pela estrutura, a forma como você está fazendo ou pelo conteúdo que você está trazendo. E essa própria questão de, eu vou me colocar na frente de uma câmera e tal. Então essa foi a primeira barreira a ser vencida. A outra foi adquirir os equipamentos para que a gente possa poder fazer as gravações, para que a gente possa poder dialogar da melhor forma e da forma mais adequada para cada plataforma. E, por fim, compreender o funcionamento das plataformas e entender que uma mesma informação não necessariamente deve ser transmitida da mesma forma
em cada uma das redes sociais. Então, o WhatsApp tem uma linguagem e uma forma para que a informação chegue. O Instagram, ele tem métricas e tem horários e tem nichos de interesse que também necessitam de recursos distintos daqueles utilizados no Face, por exemplo. E o YouTube, sobretudo como essa ferramenta para conseguir chegar às pessoas, não apenas às pessoas que estão inscritas no canal, mas conseguir fazer o YouTube dialogar com o WhatsApp no sentido de viralizar, criar listas de transmissão, fazer sempre esse convite para que a informação seja compartilhada. Então aqui a gente tem conseguido, né, chegar a um grupo de pessoas que não é o grupo suficiente, mas nesse trabalho, assim, digamos que pioneiro, a gente aos poucos está conseguindo chegar aos espaços. E a gente percebe isso quando a gente está andando na rua e um mototaxista para a gente na rua e fala: olha, eu vi aquele vídeo seu lá, como é que é, né? Hidroxicloroquina? Eu disse: é isso aí mesmo. Eu estava até tomando aquilo ali, mas parei de tomar. Não sei o que, você passa e tem lá, de repente, a mulher que vende o pastel, que conversa com você, as pessoas que estão na rua e falam: ô, professor, tudo bem? Eu vi lá o vídeo seu. Então, mais do que nos alegrar porque o nosso trabalho está dando certo, é principalmente nos alegrar que essa informação esteja chegando a esse grupo de pessoas que dificilmente teria acesso a uma informação qualificada e com um rosto próximo ao seu, com um sotaque próximo ao seu, com um tom de pele próximo ao seu. Então, tudo isso eu avalio como uma consequência importante desse período de adaptação, né, e enfrentamento à pandemia e desses tempos pandêmicos como nós os observamos. Com certeza. Professor Newton, agora eu queria que o senhor falasse sobre a linguagem para os diferentes públicos. O senhor mencionou sobre jovens, adolescentes, crianças e também sobre a própria linguagem da internet. Quais os principais desafios, dificuldades enfrentadas nesse processo de mediação pela tecnologia e também as estratégias para tentar humanizar todas essas questões? Exatamente, Aline. Eu percebo que as falas, elas se complementam, né? Se associam. E aí, quando o professor Wesley, ele fala da questão da linguagem adequada, né, de se aproximar a cor da pele, né, a pessoa que é como a gente, aí me remonta a responsabilidade, principalmente de um profissional de saúde, ou como profissional de saúde, eu tenho um compromisso ético e moral de fazer valer o que está na ciência e não os achismos, né? E aí o desafio maior ainda, para quem lida com criança, que a criança não é sozinha no mundo, né? Esperamos pelo menos que elas não sejam, né? Tem avô, tem pai, tem mãe, tem tios, de diferentes classes sociais, diferentes conhecimentos, diferentes acessos. E aí a saúde é para todos, né? Então, no processo de educação em saúde, é muito importante que o profissional de saúde entenda ou perceba se sua mensagem está sendo compreendida e se ele está conseguindo utilizar os mecanismos de que dispõe para que essa mensagem chegue de forma atrativa, simplificada, que as pessoas compreendam que o que ele está desejando é algo que é um bem comum. Por exemplo, se você falar para o seu pediatra, se o seu pediatra falar para você, o pediatra de sua filha, você não fazer isso, o que o pediatra seu falar é uma ordem e as pessoas vão cumprir aquilo porque confiam no profissional. Então, isso aumenta muito nossa responsabilidade. Quando começamos com as atividades, nesse afã, né, de tentar orientar, explicar que essas questões dessa formação tecnicista, né, de eu profissional que sei, eu vou lhe ensinar, nós percebemos que era uma enxurrada de atividades, um excesso de lives, e começamos a perceber que era importante selecionar conteúdos. E selecionar conteúdo, eu tenho muitos estudantes, como eu falei, que são blogueiros, que já lidam com a internet de forma até profissional, nós percebemos que precisamos de ter uma informação de credibilidade, à luz da ciência, mas ela precisava ser lúdica para atingir crianças. Ela precisava ser simples para desconstruir um preciosismo que afasta a população do entendimento de algo que é muito sério. E, sobretudo, o professor falou que teve que se readaptar até vencer a timidez, mas é também se desvanecer de vaidades. Eu, Newton, estou falando de um tema porque eu estudei um pouquinho, estou ajudando você a compreender melhor esse processo. Nesse sentido, o WhatsApp ele funcionou como meio de contato,
direta em que a pessoa poderia mandar uma mensagem. Hoje em dia, creio que praticamente quase todo mundo tem um WhatsApp. O Instagram, podemos fazer as informações de forma mais simplificada. E aí, nós percebemos que no Instagram, quando colocamos as informações, era citado o artigo científico de onde foi tirada essa informação, era colocada de forma lúdica, mas também percebemos que o que tinha maior alcance é o YouTube. E mesmo com todas essas possibilidades, e mesmo tendo experiência no processo de educação em saúde, nós percebemos que online tem outros desafios, principalmente, como também o professor falou, a questão do acesso, de uma internet de boa qualidade, de saber onde buscar a informação adequada. Então, esses desafios nos fizeram a refletir também sobre a questão da frieza da internet. A gente está falando aqui e pode não estar se olhando porque tem que, por uma questão técnica, perdeu o contato físico, as pessoas já estavam distantes. Então, das reflexões nas oficinas que nós fizemos com o Google Meet, nós justamente pensamos em o que é que está acontecendo da pele para dentro. Então, nessas oficinas, com diversas práticas integrativas como Reiki, terapia floral, aromaterapia, tantra, ozonioterapia, yoga, dentre tantas outros momentos em que você tinha aquele espaço reservado para você, escuta solidária, para você expor seu sentimento. O desafio que ainda permanece, e foi muito produtivo. Em breve nós vamos fazer um relato, inclusive nós vamos manter essa assistência online. Vamos ter um contato para as pessoas tanto possam falar de violência, porque a violência aumentou muito, intrafamiliar, principalmente porque o pessoal está em casa. Então as pessoas já estão adoecidas por causa de uma doença que desconhecem, já estão adoecidas por causa da sociedade que já está doente, e soma-se a isso o fato de terem que ficar recolhidas em casa. Então a gente vai ajudar nesse sentido, de essas pessoas terem com quem poder contar, ao mesmo tempo poderem se tratar com escuta solidária com psicólogos e também as práticas integrativas que podem ser realizadas online e muitas vezes à distância. E o nosso desafio maior ainda é como chegar isso para crianças e adolescentes, principalmente as crianças e adolescentes em situação de abrigamento que não dispõem do aparato tecnológico. Então, a internet, a rede, as tecnologias, elas são extremamente úteis e elas podem sim, elas não precisam ser frias e distantes, A distância é física, mas ela não precisa ser emocional. Então, assim, a minha vantagem é que com os meus projetos eu tenho os bolsistas e os estudantes de odontologia que lidam com a internet no dia a dia. Então, parece para fazer um post, ontem eles já fazem hoje, eles botam o QR Code, eles já falam, professor, a gente faz uma transmissão ao vivo, professor, nós podemos fazer desse jeito, professor, eu vou fazer um texto aqui, só quero 4 slides. Então, assim, e a gravação de vídeos, Então, tem outras propostas também, de alguns momentos, com questões musicais, mas o maior desafio nesse momento foi muito positivo, Eu pretendo continuar com atividades híbridas. O maior desafio é justamente conseguir chegar ao nosso principal público, que são crianças e adolescentes, e principalmente aqueles de baixa renda. Então, eu fico muito feliz quando o professor Wesley fala assim, porque às vezes ele fala assim, meu doutor, meu doutor está falando, me assusta, me amedronta, eu vou acreditar piamente. Quando é alguém mais próximo, que se coloca próximo, que se propõe à escuta, se propõe e está vivendo, sentindo na pele, É da pele para dentro, mas também é na pele, professor Wesley? Então, acho que essa mensagem ela é muito mais decodificada. E o preciosismo científico e a irresponsabilidade de quem usa da ciência a seu bel prazer. Porque nós falamos da questão da vacina, mas eu já tive relatos de professores que não iam se vacinar porque a vacina era de determinado grupo de esquerda, ele só queria vacina de determinado grupo. Então, se um professor de nível superior tem esse entendimento equivocado, que nós não vamos pensar das pessoas que sequer tiveram acesso à informação de qualidade. Perfeito, professor. E aí, Aline, eu acho que é importante nesse momento você colocar os desafios do jornalismo que tem sido colocado em xeque diante de fake news, de negacionismo e diante da rotina também, que muito se fala sobre o profissional de saúde que está na linha de frente, de profissionais outros que tiveram um destaque grande na pandemia, mas a gente sabe que o jornalista também não parou, o jornalista teve que noticiar tudo de negativo que vem acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência ao longo de todo esse processo. Bom, Aline, eu gostaria de começar já trazendo um dado que foi divulgado pelo DIEESE, com 672 contratos encerrados por morte. Os trabalhadores em comunicação e informação foram o terceiro setor com maior número de desligamento do emprego por causa do óbito, no primeiro quadrimestre desse ano, em comparação a 2020. Então, o que acontece? O jornalismo, ele realmente se reinventou nesse processo de pandemia. Para além dos profissionais de saúde, de tantos outros que, enfim, tiveram que enfrentar e enfrentam diariamente
principalmente essa realidade da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, o jornalista também, ele está no front, ele está ali junto com esses demais profissionais também, se debruçando sobre os perigos, sobre todas as nuances dessa pandemia, enfim, teve que se reinventar. E aí, falando um pouco, trazendo essa realidade para o nosso jornalismo, nós sofremos muito com isso. Os impactos foram, assim, já de imediato, logo no início, porque como que a gente iria colocar as nossas equipes na rua, expondo as nossas equipes de reportagens nas ruas, com um vírus desconhecido, com pouca informação ainda acerca de toda essa situação e de que forma que a gente poderia enfrentar. E uma das coisas que a gente teve que fazer realmente, cortar na raiz, foram alguns dos nossos programas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a segunda edição do ESB Notícias. Infelizmente, a gente teve que começar a dosar mesmo, assim, para onde as equipes iriam, de que forma que elas estariam expostas, para que a gente pudesse também trazer a menor segurança possível para os nossos profissionais da comunicação. E foram muitos os desafios ao longo desses últimos anos, e principalmente nesse contexto de um governo negacionista, de um governo que não respeita a imprensa, que não respeita a comunicação, e a gente tem aí observado os ataques que vários colegas vêm sofrendo ao longo desse período, principalmente, não só falando no contexto mais distante, mas aqui na Bahia, principalmente, muitos colegas que foram perseguidos, que foram desrespeitados durante o exercício da sua profissão, por conta de toda essa política que vem sendo praticada em relação à comunicação, em relação aos profissionais da comunicação. E quando a gente fala desse contexto, Aline, pandêmico, a gente percebeu, assim, os desafios que foram surgindo ao longo desses 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e principalmente em relação às notícias, porque foram muitas informações, são muitas as informações que chegam a todo momento, e a gente precisa checar as fontes, de que forma essas notícias chegam, de que forma essas informações, até onde elas são realmente verídicas, de que forma a gente pode checá-las. E, assim, o nosso grande desafio foi trazer da melhor forma possível, dentro das nossas fontes, do nosso contexto, da construção das nossas pautas, das nossas produções de rotina, tanto jornalística para a TV UESB quanto para o rádio, foi tentar tratar da melhor forma possível, ouvindo cada vez mais especialistas, pessoas ligadas à ciência, porque sim, a gente precisa defendê-la cada vez mais, principalmente nesse contexto onde a gente vive, né, de tanto obscurantismo, de tanto retrocesso e de principalmente ataques também à ciência. A gente precisa cada vez mais nos certificar de que lado e de que informações, quais são as fontes que estão nos fornecendo aquilo que a gente precisa saber para combater da melhor forma possível aquilo que a gente está vivenciando. Então, dentro desse contexto, trabalhando as fontes, trabalhando cada vez mais a checagem dessas informações, porque a gente vive realmente num contexto onde tudo chega a todo momento e as informações são compartilhadas da pior maneira possível, infelizmente. As pessoas hoje têm o sistema de WhatsApp, o sistema de grupos, e compartilham muitas vezes essas informações, essas falsas notícias, sem o mínimo de responsabilidade, de checagem, e a gente tenta combater isso a todo momento, principalmente quando a gente estrutura a nossa pauta, estrutura o conteúdo que vai ser trabalhado e quais serão as fontes que serão ouvidas em relação àquele conteúdo. É uma responsabilidade muito grande, é um desafio muito grande, principalmente em momentos como esse, de tantos ataques, mas a gente precisa resistir, a gente precisa realmente todos os dias se reinventar para tentar transformar cada vez mais o nosso papel, o nosso trabalho, essa função social que o jornalismo exerce da melhor forma possível. Perfeito. E agora, pessoal, para a gente finalizar, eu queria propor uma reflexão dos principais aprendizados de vocês nesse período, mas também traçar algumas perspectivas. Muito se fala em novo normal, em não saber quando tudo isso vai acabar, então entender de vocês de que forma que vocês vislumbram o presente e também o futuro próximo, além de solicitar agora de vocês, para finalizar a fala, aquela frase, palavra para representar esse momento. Pois bem, eu entendo que nesse momento nós, aqui o professor Newton, a professora Aline, é nosso desafio conseguir supesar, né, conseguir medir, basicamente, se as formas de adequação de ensino, né, nós, enquanto professores, elas realmente foram eficientes, foram eficazes, se elas atuaram para compor o currículo ou se elas atuaram também para oferecer a oportunidade para os alunos de serem
agentes integrados nesse período, então também a seu modo, a sua forma, conseguirem trazer, oferecer alguma forma de resposta, alguma forma de participação na superação desse momento. De certo modo, eu vejo essa como uma missão muito importante para nós, nesse momento, na perspectiva de professores, né? Enquanto agentes de comunicação científica, de comunicação, nesse âmbito das novas tecnologias que estão cada vez mais se tornando necessárias, eu acredito que esse é um caminho sem volta na educação. Eu acredito que nós precisamos, como eu disse inicialmente, conseguir aproximar os objetivos de ensino, as tendências pedagógicas com a utilização das tecnologias e, principalmente, fazer com que a nossa linguagem consiga ultrapassar os muros, ainda que virtuais, da universidade e conseguir chegar até a sociedade, chegar à comunidade, sobretudo às classes populares. Eu acredito que essa seja a nossa missão e, de certa forma, conseguir compreender cada vez mais como funcionam as redes sociais, dialogar com nossos colegas millennials, ouvir aí a geração Z, geração Y, fazer um suco dessas experiências e conseguir aprender e compreender essas novas linguagens e também como as pessoas, essas novas gerações, vêm se desenvolvendo a partir desse olhar digital, que é uma coisa que muitas vezes a gente pegou o caminho andando, mas, sobretudo, né, quem nasceu de 1995 para cá, já nasceu nesse âmbito da internet. Então, a forma como se desenvolve a linguagem, como se desenvolve a cultura, como se desenvolve os dialetos, como a língua, como se comunica, ela tem mudado bastante. E a gente conseguir estabelecer essa linha de contato, essa linha de diálogo. A respeito aqui das indicações, vejo aqui um livro muito interessante que eu tenho me dedicado bastante para a leitura, sobretudo nesse momento, é o Valsa Brasileira, que é da professora Laura Carvalho, da USP de São Paulo, e que vem fazendo uma abordagem sobre como nós chegamos até esse momento do ponto de vista econômico. Eu me interesso muito por essas questões, essas linguagens. E uma canção que eu tenho ouvido bastante, que de certa forma eu acho que tem a ver aqui com o que foi abordado, colocado, e que, sobretudo, é uma música que eu acordo e já coloco ela para ouvir. É Apesar de Você, do Chico Buarque. Certinho, professor, muito obrigada. Agora, professor Newton, eu queria que o senhor fizesse essa reflexão sobre aprendizado e perspectivas. Então, eu sou positivo. Eu sou uma pessoa meio fora da curva. Eu acho que eu sou assim. Sou ligado às artes, graduei na saúde, estou estudando matemática, então assim, fiz teatro, música. E essa pandemia foi muito positiva para mim, vou dizer, viu? E eu acho que revi alguns processos, acho que o traço de hiperatividade me leva sempre a estar querendo reinventar, então essa possibilidade concreta da reinvenção foi positiva. Eu acho que a vida é bela, entendeu? Dinâmica, então se fosse dizer uma frase é essa. É o que tem para hoje, então a gente aponta para a fé e rema, bora adiante. Então, assim, enquanto formador, pessoa que lida com formação de profissionais de saúde, sempre digo, nós somos profissionais da saúde, não da doença, então nós vamos pensar no bem, no positivo, sem perder o lado humano, sem perder o lado ético, comprometido com a realidade social, se colocando no lugar do outro, aprendendo a escutar. E em termos de, como coordenador também atual do colegiado do curso, e já pensando na reforma da matriz, com certeza esses aspectos das tecnologias, o ensino híbrido é um caminho sem volta, é um caminho necessário. O desafio é abandonar velhos hábitos. Aquela história que eu sou Gabriela, né, cravo e canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não cabe mais. E a pandemia, ela nos obrigou a parar. Se nós somos acelerados, todo mundo vive com muita pressa e todo mundo está procurando fora o que às vezes está faltando dentro. Então a pandemia nos obrigou a parar. Só que parar para pensar em si pode ser muito trágico, porque a gente não está acostumado a olhar para dentro, a sentir, como a gente fala, da pele para dentro. E aí me remete a duas músicas que acho que elas se complementam, que é Caçador de Mina, que Milton interpreta, ou ele dá autoria, e Metade de Oswaldo Montenegro, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz. Então a gente é feito de dualidades, né, de paradoxos. Eu achei que até o Wesley ia cantar, que ele começou e retrocedeu. E essas metades são desafiadoras. Então às vezes é preciso parar para se ouvir, para perceber que de tantas metades nós formamos um conjunto, né? Um todo dinâmico, reinventado, reinventável. E aí, quando a professora Aline falou da questão do jornalismo, se não fosse consórcio de imprensa, a gente não teria as informações adequadamente sobre a Covid, né? Então, a minha mensagem é, vamos ouvir o outro, vamos dar importância a todo mundo,
vamos olhar para dentro da gente. Então, a partir daí, parar e refletir. O que temos para hoje é isso. O que é que eu posso fazer, primeiro comigo e depois para ajudar os outros? Então, essa positividade, esse compromisso e esse processo, Wesley Pedagogo, né, de formação contínua. Parece que nós estávamos parados, né, no século passado no processo de educação. E as tecnologias elas eram incorporadas com uma certa má vontade, né, um certo medo, um certo desconhecimento. E aí nós somos obrigados a lidar com isso de uma forma abrupta. Mas não precisa ser tão ruim, né? Os alunos eles reclamam demais do online, porque a gente está transpondo os velhos hábitos para o online. Na verdade, nós temos que pegar o online e ajustar os hábitos diante da realidade que nós temos. Então, assim como eu falei, eu sou muito positivo, eu acho que a vida é bela. E essas duas canções, elas me remontam a não perder essa sensibilidade, esse amor à causa, mas também é uma questão do compromisso e também outra questão que a dor, o sofrimento, algumas questões fazem parte do dia a dia da vida. Como é que eu lido com isso, né? Então eu tenho que olhar o outro, eu tenho que ter empatia. Eu encerraria com empatia. E empatia é entender que é importante vacinar, é importante eu ter informação de qualidade, é importante olhar o outro, e é importante eu ter meu compromisso de tornar o mundo melhor e de deixar pessoas melhores para o mundo. Então esse que é o grande desafio que essa pandemia expõe. Ter que parar, ter que refletir e ter que ressignificar. Perfeito, professor. Agora a gente finaliza com a Aline trazendo essas reflexões dos aprendizados, das perspectivas. Bom, Aline, eu vou um pouco nessa pegada que o professor Newton colocou aí pra gente. Certamente não seremos mais os mesmos, né, depois de todo esse processo, porque está sendo, na verdade, né, um momento desafiador para cada um de nós, né, desse ter olhar sensível para cada um de nós. Olhar para si não é fácil, né? É muito mais fácil a correria do dia a dia e você olhar para o outro, apontar o outro, mas olhar para si é realmente um desafio muito grande. E a pandemia nos trouxe essa realidade, né? Cada vez mais dentro das nossas casas, nos nossos isolamentos, refletindo cada dia mais sobre tantas coisas, principalmente sobre a humanidade. Que mundo é esse que nós construímos? Que mundo é esse que nós vivemos? E que mundo é esse que nós deixaremos para as futuras gerações? Eu tenho uma filha de 7 anos e todos os dias eu me pergunto, que mundo é esse que minha filha vai poder herdar e vai poder viver? Então, assim, é um desafio muito grande realmente. E com certeza não seremos mais os mesmos depois disso. Eu acho que a pandemia nos fez, descortinou, na verdade, né? Várias situações, nos trouxe à tona problemas dramáticos, como a gente sempre observou, mas dessa forma como veio fortemente durante o contexto pandêmico. E aí eu estou falando da desigualdade social, eu estou falando das pessoas, dos mais de 14 milhões de desempregados, dos mais de 126 milhões que vivem hoje na linha da pobreza, o Brasil que voltou para um mapa da fome, infelizmente. Nós já havíamos superado isso, vencido essa batalha e retrocessos de novo, retornamos para esse mapa da fome. E com tantas desigualdades, tantos problemas sociais, tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, não tem como, né? A gente tem que ser melhor, a gente pretende ser melhor. Eu sou uma pessoa otimista, eu penso sempre no amanhã como um dia de renovação, como um dia de nos tornarmos seres humanos mais solidários. E aí o professor Newton também trouxe um conceito que eu gosto muito, professor, que é essa escuta solidária. Eu acho que cada um de nós, se aprendermos com tudo isso, a escutarmos melhor o outro, a ouvirmos melhor o outro, a entendermos melhor o outro com essa empatia, eu acho que a gente vai conseguir sim atravessar esse momento tão desafiador, mas com mais esperança, com mais otimismo, da forma como a gente precisa. E a palavra, Aline, acho que as palavras, na verdade, que refletem melhor esse momento, pelo menos assim, para mim, é resiliência, é resistência e acreditar que vai passar. Né? São desafios que foram postos, estão aí, a gente precisa erguer a cabeça todos os dias e acreditar que vai passar sim. Lógico, com a responsabilidade social de cada um. Não adianta eu fazer minha parte, eu já fiz a minha primeira dose, estou aqui na expectativa para a segunda, mas não adianta o meu vizinho ter essa consciência de que fez a primeira dose, está imunizado e não voltou para fazer a segunda. Então, assim, a responsabilidade é de cada um de nós. A gente precisa se unir nessa força, nessa luta, nesse combate, nessa guerra, para que a gente consiga vencer essa pandemia, né, que é o maior desafio da humanidade hoje. E em relação a filmes, eu gostaria de deixar aqui um destaque, o Dilema das Redes. Eu acho que vale a pena, quem não assistiu, vale a pena verificar,
Vale a pena entender um pouquinho desse momento também que a gente vive, de que forma nós somos influenciados por isso, e contágio. Um contágio que traz a ideia das informações falsas, ou seja, como as fake news se replicam tanto quanto o vírus. Eu acho que são duas boas indicações aí para que a gente possa refletir um pouquinho também, um pouco mais sobre esse contexto conflituoso em que nós estamos inseridos. E desejar que a gente atravesse da melhor forma possível, o mais rápido possível, com todas essas novas formas de conhecimento, principalmente as ferramentas tecnológicas que foram inseridas principalmente no ensino, no trabalho, nas nossas vidas, seja no remoto, seja no emergencial, mas que realmente, com certeza, é um caminho sem volta. Agradecer, Aline, pela oportunidade, agradecer aos colegas por trazerem também todas as suas experiências nesse contexto pandêmico e parabenizá-los, porque o trabalho de vocês é para além fronteiras, é para além muros da universidade e com certeza impactam diretamente na vida do ser humano, das pessoas que precisam. Muito obrigada a vocês, mestres, professores, que têm a oportunidade de fazer esse trabalho belíssimo, porque, como a gente sabe, a educação transforma muitas vidas. E esse foi o 6º episódio do Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, com o tema Informação Segura, a comunicação como estratégia para a divulgação dos fatos. Participaram desse bate-papo os professores Wesley Amaral e Newton César Nogueira Santos e a jornalista Aline Ferraz. Agradecemos as reflexões e reiteramos a importância da informação de qualidade para todos. Essas e outras histórias contadas no podcast vão integrar o e-book Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, que vai ser lançado no mês de outubro e estará disponível no site da UESB. E no próximo episódio você confere Cultura Salva. Como fazer arte no distanciamento social? Um dos setores mais afetados durante a pandemia e por causa do isolamento social é o da cultura. Ao mesmo tempo em que foi fortemente impactada, a área cultural nunca foi tão essencial para alimentar a alma e contribuir para a saúde mental. Nesse cenário, várias questões fazem parte da rotina de quem trabalha com a arte. Como viabilizar apresentações de dança em plena pandemia? De que forma promover o teatro sem o encontro? E a produção audiovisual? É possível diante de tantas restrições sanitárias? É o que você confere no 7º episódio do Com a Palavra. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.